Guerra Mundial por conta de uma cobrança de Hitler, né? De uma cobrança de Hitler, mas isso não fazia parte do fascismo, assim, de uma forma tão sistemática e metodológica como foi o fascismo na Alemanha. Então, essa primeira parte, a gente entende que, de uma forma geral, o fascismo ele se apresenta dessa forma, mas com essas características, mas também com experiências e modelos, vamos dizer assim, diferentes, sobretudo entre a Itália e a Alemanha. Quando a gente vem agora para essa parte, a gente trazendo isso mais para a atualidade, e aí trazendo para o Brasil, é interessante também, porque o que eu tenho conversado muito, lógico que isso é uma coisa que nós já sabemos, mas que nós precisamos estar sempre relembrando e estar falando desse óbvio, da importância da história, no sentido para que a gente compreenda o presente, nós temos que ir para a história. Por quê? Porque ela se repete. Né? Tem até uma letra de Renato Russo que ele fala qual a palavra que nunca foi dita. Então, o que é que acontece? Ela está a todo momento se repetindo, inclusive na moda, né? Eu estava falando com meu filho, tem 19 anos, que agora está cortando o cabelo todo aqui, raspando aqui acima da orelha, que eu falava, isso antigamente era o chamado VO, que era o pessoal do exército, que a gente achava feio, ninguém queria cortar daquele jeito, porque só se a pessoa tivesse ido para o exército, e hoje toda a geração dele usa, né? Então, a história ela está sempre se repetindo, e com o fascismo, infelizmente, ele está sempre aparecendo. É como se fosse aquela coisa do que eu morei no interior, o gado fica sempre forçando, né, a cerca, e na hora que aquela cerca está um pouco fraca, o gado acaba conseguindo passar. Então, o fascismo, a gente vai ver que aqui no Brasil, ele aflorou também ali na década de 30. Né? Logo depois que o fascismo se fortaleceu na Itália, né? Ali basicamente em 27, Gramsci vai ser preso em 26, em 25 para 26 ele já está fechando o Congresso, logo depois de 10 anos, se a gente for observar bem, aqui já vai acontecer já com Getúlio Vargas, não é isso? Já vai acontecer aqui com o Getúlio Vargas, que é justamente o golpe, né? O golpe militar de 37, o Estado Novo, com Getúlio Vargas, aonde ele vai estar altamente influenciado pelo... Getúlio Vargas vai estar altamente influenciado pelo fascismo, né? Ele bebendo da filosofia do fascismo, ele vai fazer o golpe aqui, o Estado Novo, e vai introduzir o Estado Novo em 37. Inclusive vai ter, né, o Partido Fascista, não é isso? Com Plínio Salgado, e aquilo tudo vai se fortalecer, e ele vai... Inclusive a nossa CLT, que é uma cópia da Carta de Lavoro, né? Da Carta de Lavoro do Partido Fascista, da política fascista trabalhista, de 1927, ele vai copiar e ele vai introduzir aqui a CLT depois, essa nossa CLT, a base toda é em cima da política da Carta de Lavoro, introduzida por Mussolini em 27. A gente vai fazer isso em 37. Então, observe que o fascismo ele já vai aparecer aqui de forma forte, através de Getúlio Vargas e o Estado Novo, o Partido Fascista Brasileiro, aqui já na década de 30. Inclusive, isso vai fazer com que, no início da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas esteja apoiando né, o eixo ali do fascismo com os três ditadores, no caso, né? Que foi justamente ali Mussolini, Hitler e também lá no Japão, não é isso? Então, observe fortemente aí
essa influência do fascismo, inclusive a polícia de Getúlio Vargas vai aparecer muito, com muitas, me passou o nome agora, como era chamada a polícia de Getúlio Vargas, mas muito parecida lá como surgiu a polícia lá de Mussolini, né? As camisas negras e tal, lá na Itália. Então vai ter toda essa influência, inclusive essa influência que vai prejudicar Getúlio Vargas depois, porque depois de uma grande crítica aqui da população com relação ao apoio a Hitler, a Mussolini e ao fascismo, ele vai tentar depois virar, mas aí não vai conseguir mais, vai se aliar depois aos Estados Unidos, mas mesmo assim ele vai cair em 45, né? A população e nem os americanos vai conseguir perdoá-lo. Então, ele teve esse problema, ele teve esse prejuízo político em ter se associado ao nazifascismo nesse primeiro momento na Segunda Guerra Mundial. Então, observamos que aí já o fascismo já tinha aparecido dessa forma. Mas de lá para cá, nós tivemos o golpe, né, de 64, o golpe de 64, aonde ficou basicamente ali uma política militar, né, mas não era tão aflorado essa questão do fascismo. Não era tão claro essa questão do fascismo, como hoje, a gente chegando para a atualidade, a gente vai começar a perceber isso de uma forma mais clara, né? Nas pessoas, nas atitudes, em algumas lideranças. Então, eu acredito que o exercício interessante hoje, é o que eu tenho colocado nas minhas redes, quando eu posso. Agora mesmo eu fiz um vídeo quando foi iniciar a votação agora da PEC não, da fake news no STF, né? Que veio a questão do julgamento das informações, e a gente tinha falado sobre isso, Ricardo. No bate-papo do livro, eu não sabia que ia acontecer isso, quando eu falei, olha, tem a fake news. Então, porque a fake news vai surgir com o fascismo. Lógico que a fofoca, uma notícia mentirosa, isso já sempre existiu, mas no fascismo isso vai ser feito de forma sistemática, né? De forma sistemática, organizada, aonde Mussolini ele vai, além das notícias falsas, ele vai controlar totalmente, né, os jornais, vai fechar, inclusive no livro, e o livro, como ser o título único, o discurso de Gramsci, Gramsci vai falar isso no discurso, ele vai dizer que ele queria justamente, né, não fechar só as maçonarias, mas ia acabar fechando os jornais e os partidos políticos. Então, ele vai, além de criar as notícias também falsas, de acordo aos seus interesses, ele também vai proibir que as outras notícias pudessem ser circuladas, porque aí já era uma ditadura, já era um sistema totalitário. E aí eu chamo a atenção justamente que hoje a fake news, como foi organizado, como a extrema-direita organizou aqui, através, né, do partido, do PL, né, e a partir das figuras, inclusive de Bolsonaro, vai ser aquele negócio organizado que depois foi descoberto, aquela questão dos computadores, né, de uma rede de computadores, de pessoas sendo financiadas para poder fazer as notícias falsas. Então, a gente vai, é o que eu tenho conversado também com os estudantes, com os alunos, que esse é o mais prazeroso e que a gente precisa estar atento a estar fazendo justamente, como você estava falando no começo aí, esse exercício desse link, porque a todo momento vai aparecendo coisas novas. Eu me lembro que você falou da outra vez, eu falei, olha, você citou o governador, não foi, de Santa Catarina,
Sim. Que já vem com essa questão de dividir o país de novo, que faz parte da questão, né, do fascismo também, essa questão da divisão, essa questão de você discriminar, e aí vem a questão nordestina, né, que Gramsci chamou atenção lá para a questão meridional, onde ele, inclusive no discurso, ele fala que o governo fascista arrecadava o que arrecadava de imposto, de dinheiro da questão meridional, que é ali o sul da Itália, ele não repassava. Gramsci fala, no livro eu coloquei aqui o discurso, o Gramsci já se queixa disso. E aqui a gente vê isso hoje, fazendo o link, a volta e meia, também essa questão da xenofobia, né, com relação aos outros estados, sobretudo o Nordeste, que é a parte mais pobre, nós carregamos nas costas, é a parte analfabeta que não tem conhecimento e por isso elege essa parte esquerda do país, totalmente contrário ao que você começou falando, elogiando a Bahia, elogiando o potencial, né, da nossa contribuição para a história da